No episódio de hoje, matrizes e determinantes. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Serginho, o mestre dos magos. Mais uma aula, né, para vocês, só que agora é sobre matrizes e determinantes. Meus alunos do Instituto Barão hoje vão ter uma aula especial, né, só sobre matrizes e determinantes. Vou mostrar alguns tópicos para vocês, né? A gente vai entender como é que é uma estrutura de uma matriz, depois os tipos de matrizes, as posições, né, dos elementos dentro de uma matriz, a lei de formação para vocês montarem uma matriz a partir, né, das informações de posição, a soma de matrizes, como é que se faz uma soma de matrizes, um número multiplicado por uma matriz, a matriz transposta, né? E matriz, o que é matriz identidade? Isso também está lá nos tipos de matrizes. Condição de produto, né? Condição de produto, multiplicação de matrizes, a matriz inversa e determinantes. Muito bem. Uma matriz, a estrutura dela é assim, ó. Ela tem linhas e tem colunas. Tá? Essa é a estrutura de uma matriz. Ela tem linhas e tem colunas. Ela é fechada às vezes por colchetes ou simplesmente uma barra, né? Representada por uma letra maiúscula do alfabeto e seguida pela quantidade de linhas, né, e de colunas. Vou representar por MN, linhas e colunas, tá? Matriz linha, né? Uma matriz linha, ela só teria uma linha, né? No caso aqui, uma linha, e vamos supor aqui, vamos colocar elementos aqui, 2, 3, 5 e 6. Na verdade, essa aí é uma matriz linha e com 4 colunas, né? Uma matriz, vamos botar aqui A1, 4, ou seja, ela tem uma linha e 4 colunas, né? Uma matriz coluna. Uma matriz coluna, essa aqui seria matriz linha. Uma matriz coluna, ela simplesmente teria coluna, né? Uma coluna e, sei lá, quantas linhas, né? Nesse caso aqui, vou botar 5 linhas. Então, ó, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, né? E uma coluna, tá? Muito bem. Existe também uma matriz, esse apagador não está funcionando muito bem. Uma matriz também, ela pode ser uma matriz identidade. O que é uma matriz identidade? Tá? É uma matriz que tem a diagonal principal, a unidade, e o resto dos elementos zeros. Tá? Isso é uma matriz identidade. Vou chamar de matriz A. Aqui ela tem 3 linhas e 3 colunas. Entenderam bem? Então essa aí é chamada de matriz identidade. Tá bom? Eu falei dos tipos de matrizes. Agora, as posições de uma matriz, vamos supor uma matriz A, 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. Pessoal, as posições dos elementos dentro da matriz
ele é representado aqui, ó, por I a linha e por J a coluna. Por exemplo, o elemento que está nessa posição, tá? Ele tem 3 linhas e 3 colunas. Ó, ele vai estar, o 1, que é o I, indica a linha, ele está na primeira linha, primeira coluna. Ou seja, esse elemento, ele está na primeira linha e primeira coluna. Esse elemento aqui, ele está na primeira linha, segunda coluna. E assim por diante, ó. Primeira linha, terceira coluna. Embaixo aqui, como é que ficaria, ó, né, a posição desse elemento? Quem seria o I aqui? Da linha, ele seria a segunda linha, primeira coluna. Aqui, ó, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. E assim por diante, né, pessoal? Ó, vou fazer o último ali, ó. Já que é uma 3x3. A, 3,2 e A, 3,3. Ou seja, ele tem elementos, né? O elemento que está nessa posição aqui, na primeira linha, primeira coluna, né? Ela tem essa configuração. Eu quero, por exemplo, eu dou uma matriz para vocês, ó, A 2x2, tá? Vou botar uma matriz aqui. 3, 5, menos 2 e 8. Ah, esses ali são os elementos da matriz A 2x2 ali, ó. Tem 2 linhas e 2 colunas. Como fica? Eu quero saber quem é o elemento A21. Quem é o elemento A22? Quem é o elemento A11? Tá? A gente vai, olha lá, ó. A1. A11 é 3. A21. A21 menos 2. E A22 quem é? Olha lá, ó. O 8. Tá? Então, essa ali é a forma, né? As posições. A gente já viu a estrutura, já vimos os tipos. Agora, as posições dentro de uma matriz, ó. Tá? As posições dentro de uma matriz quadrada de terceira ordem, nesse caso aqui, tá? Então, e a gente viu também as posições, tá? Agora, pessoal, a gente vai ver a lei de formação de uma matriz, tá? Sabendo aquilo que eu mostrei para vocês ali das posições, tá? Vou colocar aqui do lado só para lembrar, né? Vou botar aqui uma matriz, já que a gente está ao vivo, né? A 2x2, tá? Então, esse elemento seria o A11, aqui A12, depois A21 e A22, tá bom? Esses são os elementos da matriz ali, ó. Eu quero saber qual é a matriz que tenha como lei de formação, né? Lei de formação I mais 3J. Por exemplo, eu quero saber quem é a matriz I mais 3J, que tenha a lei de formação. Lei de formação. I mais 3J. Tá? Então, quem seria a matriz, vou usar B aqui, a matriz B, que tenha como lei de formação I mais 3J? Olha lá, ó. É uma matriz quadrada de segunda ordem, né? No caso aqui, né? Uma matriz quadrada de segunda ordem vai depender muito do enunciado da questão, né? Eu estou fazendo um exemplo aqui de segunda ordem porque é mais rápido, né? Mas poderia ser N linhas e N colunas, né? I linhas e J colunas, na verdade. Então, vamos lá. Olha só, esse elemento, o I dele, ó, esse elemento aqui, que vai vir para cá, ele tem, ó, I. Quem é o I? O linha é 1. E o J também é 1. Então, 1 mais 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4.
Então, o elemento que está na posição A11, ou seja, primeira linha e primeira coluna, é o 4. Vou fazer os outros que vocês vão compreender melhor agora, tá? Esse elemento aqui, ó, o I é 1 e o J é 2. Então, é ó, I, 1, mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, o elemento que está na posição A1, 2, ele é o 7. O elemento que está na posição A2, 1, vai lá, o I é 2, ali o 2, mais o J, que é 1, 3 vezes 1, 3, mais 2. Então, o elemento que está na posição A2, 1, ou seja, segunda linha e primeira coluna, é o 5. O elemento que está na posição A2, 2, ou seja, ele esteja na segunda linha e na segunda coluna. Como é que eu vou descobrir através daquela lei de formação que eu inventei agora, nesse momento? Então, vai ficar 2, que é o I, mais o J, 3 vezes 2, 6. Né? 6 mais 2, 8. Então, essa aqui, ó, é a matriz, né, que tem como lei de formação I mais 3J. Tá? A Lauren pergunta, a regra sempre vai ter esses números que irão mudar? Não, as posições são sempre estas, tá? As posições são sempre essas. Mas a lei de formação, ela vai mudar. Vai fazer um vestibular, lá vai ter uma lei de formação I mais I, ou 2I mais 1J, mais 4J. A gente vai fazer exercícios. Professor, deixa eu ver aqui o que a Lauren diz. E é o que o senhor vai mostrar agora. Tá. Mas por que são esses números? É nós que escolhemos os números de dentro? Não, quem vai escolher o número de dentro, né, o Kathleen? Quem vai escolher o número de dentro é a pessoa que fez o enunciado da questão, né? Entenderam? Isso aí vai ser quem, na hora do vestibular, quem for o organizador da prova, do vestibular da URGS, da PUC, ou concurso, sei lá, vão ser eles que vão determinar, né, qual é a lei de formação e também a matriz, né? Entenderam isso? Vamos, então, lei de formação, conseguimos resolver. Ver como é barbada esse negócio de matriz? É fácil, né? Tá? Agora, soma de matrizes, tá? Eu tenho uma matriz A, tá? 2 por 2, e outra, né? A soma de matrizes, a gente só consegue somar a matriz se as matrizes tiverem o mesmo número de componentes, tá? Então, A2, 2, 3, 5, menos 1, 4, tá? Essa é a matriz que eu inventei agora, neste momento. E a matriz B, também 2 por 2, senão eu não consigo fazer, né, eu não consigo fazer a soma de matrizes se eles não tiverem a mesma quantidade de elementos, mesma quantidade de linhas e de colunas. Vou botar aqui 8, 5, 0 e 4. Sei lá, eu inventei essa matriz agora, nesse momento, tá? Por isso que alguém podem perguntar aí, né? Então, são coisas inventadas nesse momento, tá? Eu quero saber quem é a minha matriz A mais B. Eu já sei que vai ser uma matriz quadrada de segunda ordem, porque ela tem que ter o mesmo número de elementos, ó. Tá? Então, ó, só vou somar, ó. Podia diminuir também, né? Tranquilo. Entenderam isso, né? Eu falei soma de matrizes, mas eu posso também subtrair matrizes. Então, olha lá, ó. Uma matriz quadrada de segunda ordem vai ficar 3 mais 8, 9, 10, 11. Então, aqui, o meu elemento da matriz na posição A11 é 11. 5 menos 5, 0. Menos 1 mais 0, menos 1. E 4 mais 4 é 8. Simples assim.
Isso é soma de matrizes, tá? O senhor vai mostrar agora. Não tem mais nenhuma pergunta, podem continuar perguntando, tá, pessoal? Fiz soma de matrizes, tá? Vocês viram que não é complicado. Soma de matriz. Agora, um número multiplicado por uma matriz. Então, eu tenho o número 2 multiplicado pela matriz A. Pode ser B, C, D, né? Eu estou usando só A aqui, mas qualquer letra maiúscula do alfabeto. Essa seria a estrutura, né? Vamos botar aqui a matriz A. Vamos botar a matriz A 3 por 3. E os elementos são menos 1, 5, 4, 3, menos 2, 8, 7, 5 de novo e 0. Tá? Essa aí seria uma matriz que eu inventei agora, neste momento. E ela tem esses elementos ali, ó. Uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, tá bom? Muito bem. Eu quero saber quem é a minha matriz 2 vezes A. Simplesmente, vocês multiplicam esse número por cada elemento da matriz. Fica 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 0, 0. Entenderam? Essa é uma matriz 2 vezes A, ou seja, eu peguei um número e multipliquei pela matriz, tá? A gente está falando em matriz, claro, é um conteúdo novo para vocês, mas sempre linhas e colunas, tá? E no caso de um número multiplicado por uma matriz, não importa a quantidade de elementos que tem a matriz, não importa também a quantidade de linhas e de colunas que compõem essa matriz, tá? Então, ó, a gente já viu um número multiplicado pela matriz. Agora eu vou aproveitar essa mesma matriz aqui, ó. Essa mesma matriz 3 por 3 ali, ó. E aí vou falar da matriz transposta. Ela é representada por um Tzinho em cima ali, ó. Tá? Matriz sempre uma letra maiúscula do alfabeto, né? E seguida, né, da quantidade de linhas e de colunas que compõem a matriz. Nesse caso aqui é uma matriz chamada quadrada de terceira ordem, porque ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Isso é quando uma matriz é quadrada. Nesse caso, 3 por 3. Eu quero saber quem é a matriz transposta. Quando vocês enxergarem isso no vestibular, olha lá, ó. Esse T ali em cima, ele significa que o camarada que fez a questão, ele quer a matriz que tenha as linhas, deixe de ser linhas e passe a ser colunas. É o inverso, simplesmente isso. Vamos lá, então. Como é que ficaria, ó? Essa seria a linha, ó. Menos 1, 3 e 7. Eu quero a matriz A transposta, o que era linha passa a ser coluna. Ó. O que era linha passa a ser coluna. O que era linha passa a ser coluna. Só isso, pessoal. É muito fácil, né? O que o senhor vai mostrar agora? Tá. O que eu vou mostrar agora é transposta. Já fiz ali, ó. Matriz transposta, tá? A matriz de identidade eu já tinha mostrado para vocês lá no início, né? Dos tipos de matrizes, mas é que ela é importante para a matriz inversa que eu vou mostrar logo depois, tá? Agora eu vou falar uma coisa importante para vocês, que é a condição de que vocês devem estar pensando aí, como é que eu faço para multiplicar uma matriz por outra, tá? Então, eu vou mostrar para vocês qual é a condição
para que tu consiga multiplicar uma matriz por outra, tá? Então, eu não vou fazer a matriz, só vou mostrar o que deve acontecer para que uma matriz ela possa ser multiplicável uma por outra. Isso é uma condição, tá? Então, eu tenho uma matriz A, M vezes N, e eu quero multiplicar por uma matriz B, vamos botar aqui P vezes Q, tá? Eu quero multiplicar essa matriz aqui, ó, M vezes N vezes P vezes Q, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou botar mais para cá porque a luz está atrapalhando ali, né? Eu tenho que cuidar dessas coisas, ainda mais ao vivo, né? Então, M vezes N multiplicado por uma matriz B, P vezes Q, tá? Acho que agora não está incomodando. Muito bem. Podem ir perguntando aí as dúvidas. Olha só, pessoal. Para que eu consiga multiplicar uma matriz por outra, tá? Essa quantidade de colunas aqui, ó, tem que ser igual à quantidade de linhas da outra matriz, tem que ser iguais. Senão a gente não consegue multiplicar, né, uma matriz por outra, tá? E o resultado, tá, do produto dessa matriz A vezes B, tá? Ela vai ser o resultado, né, da multiplicação, ó, de A vezes B, ou seja, MN vezes P e Q, P versus Q, vai ser uma matriz A vezes B, né? E ela vai ter, a configuração dela vai ser essa aqui, ó. M, ou seja, M linhas e Q colunas. Vou repetir de novo. Eu tenho duas matrizes. Uma tem essa configuração, M linhas e N colunas. E a outra matriz, ela tem P linhas, uma quantidade de linhas, e uma quantidade de colunas. Eu só posso multiplicar essas duas matrizes se elas tiverem o mesmo número de colunas da primeira com o mesmo número de linhas da segunda. Só dessa forma. Essa é a condição do produto. Bom? E o resultado dessa matriz vai ser uma matriz que vai ter, olha lá, ó, M linhas e Q colunas, tá? Vou explicar melhor agora para vocês como é que é a multiplicação de matrizes, tá? Vou fazer uma aqui para vocês verem como é que é. E uma matriz quadrada de segunda ordem, aqui duas matrizes, né? O produto de duas matrizes quadradas de segunda ordem, para que a gente consiga fazer nesse tempo que a gente tem aqui, tá? Depois vocês podem tentar com outras matrizes, mas sempre respeitando a condição da matriz, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho uma matriz aqui, ó, matriz A 2 por 2, tá? Ou seja, duas linhas e duas colunas. E eu tenho uma matriz B, tá? 2 por 2 também, 2 por 2 também, e tem duas linhas e duas colunas, tá? A matriz A vezes B, tá? Vamos ver se a condição se dá certo, né? Olha lá, ó, já deu certo aqui, ó. Ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas e o mesmo número de linhas da segunda. E o resultado vai ser uma matriz 2 por 2, ou seja, que tem duas linhas e duas colunas. Claro que eu vou fazer fácil porque a gente está ao vivo, né? E também porque, além de ser ao vivo,
a gente tem pouco tempo, né, para realizar esse processo todo aí, tá? Bom, vamos lá então. Ó, vou inventar os números aqui. 3, 5, 2 e 4. E aqui, menos 2, 1, 4 e menos 3. Vocês viram que eu coloquei os números pequenos ali, né? Porque se tu fizer números muito grandes, a possibilidade de eu errar ao vivo é grande também, né? E a possibilidade de tu fazer as questões vão ser mais demoradas, né? E a gente não tem tanto tempo assim, tá? Então vamos lá, olha lá. Prestem bem atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer bem mastigadinho para que vocês consigam entender, tá? Olha lá. Prestem bem atenção. 3 vezes menos 2. Tá? Olha lá. 3 multiplicado por menos 2. Ó, 3 vezes menos 2. A gente sempre multiplica linha vezes coluna. E 5 multiplicado por 4. Mais 5 multiplicado por 4. Vamos de novo. O elemento A11, ou seja, que está na primeira linha e primeira coluna da matriz produto A vezes B, né, que tem 2 linhas e 2 colunas, o elemento vai ser a multiplicação do primeiro elemento, né, da matriz, o A1, que também vai multiplicar o A11 da outra. Mas o segundo elemento ali, ó, né, A1, 2, ou seja, primeira linha e segunda coluna, vai multiplicar com o outro da segunda linha e primeira coluna. Ó, linha vezes coluna. E vai somar. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes 2, 3 vezes menos 2, e 5 vezes 4. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, o que vai aqui, né? Olha lá, ó, 3 vezes 1, ó, 3 vezes 1, 3 que multiplica 1, e 5 que multiplica mais 5 que multiplica menos 3. Então ele vai pegar a linha e vai multiplicar por essa coluna aqui, ó. 3 vezes 1, 3, e 5 vezes menos 3, 5 vezes menos 3. O outro elemento, tá? O outro elemento, ele vai ser 2 vezes menos 2, 2 vezes menos 2, e 4 vezes 4, mais 4 vezes 4, tá? E o último elemento, que está na posição da segunda linha e segunda coluna, ele vai ser 2 vezes 1, 2 multiplica 1, mais 4 vezes menos 3. Tá, pessoal? Entenderam? Grande Sandro! É isso aí, Sandro. Estou hoje fazendo uma live aí ao vivo. É a primeira vez, né? Então, a gente dá uns errinhos assim, né? No início e tal. Mas é isso aí, vamos indo. Sem problema, se errar, a gente acerta depois. E gurias, façam perguntas, meninos também. Olha lá, ó, vamos montar agora, né, a matriz A vezes B, né, que tem 2 linhas e 2 colunas. Tá? Fazendo a soma ali, ó. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Tá? 3 vezes 2, menos 6. E 5 vezes 4, 20. Pessoal, eu estou fazendo devagarinho, tá? Para que vocês entendam o processo. Mas claro que depois que vocês tiverem a habilidade de fazer vários exercícios, né? E tiverem... Não precisam fazer tudo isso aqui, né? Já podem fazer, ó, 3 vezes 2, menos 6. E 5 vezes 4, 20. Já vai direto. Pode até diminuir já se quiser. Mas eu faço devagarinho para que vocês aprendam. Então, olha lá, ó. Aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Isso aqui é um dos elementos. 3 vezes 1, 3. Mais
Na verdade, não vai ser mais, né? Porque 5 vezes 3 dá menos 15, tá? Menos 15. Depois, 2 vezes 2, menos 4, mais 4 vezes 4, 16. Tá? E o último elemento, que está na posição segunda linha e segunda coluna dessa matriz A vezes B aí, é 2 vezes 1, 2, e 4 vezes 3, menos 12. Tá? Agora sim, pessoal, agora nós vamos achar a matriz, ó, os elementos da matriz A vezes B, tá? Que tem 2 linhas e 2 colunas. Qual será esse elemento, tá? Se eu não errar nos cálculos infantis aqui, tá? Olha lá, 20 tiro 6, 20 tiro 6 dá 14. Esse é o elemento A11, que está na primeira linha, primeira coluna da matriz A vezes B. E 3 menos 15 dá menos 12. Tá? E o elemento aqui de baixo, ó, 16 tiro 4, 12. E menos 12 com 2, menos 10. A matriz, olha só, eu fiz uma matriz, tá? Quadrado de segunda ordem, só 4 elementos, 2 linhas e 2 colunas, tá? E deu todo esse trabalhão aí. Tu imagina se eu dou uma matriz 3x3 para vocês vão ficar até amanhã fazendo, né? E, claro, isso aí acontece no vestibular. Pode vir a ter uma multiplicação de matrizes com 3 linhas e 3 colunas, uma quadrada de terceira ordem. Mas eles colocam aqui nos elementos muitos zeros, para que, no final das contas, aqui tu não te preocupe muito com os cálculos, porque tu vai somar com 0, né? E aí fica mais fácil. Eles querem saber se vocês entendem esse conteúdo. Então, eles não vão exigir cálculos imensos, né? Entenderam? Então, isso aqui, ó, multiplicação de matrizes. Vou dar uns exercícios para vocês fazerem, né, em casa, mas a aula vai ter que ser dessa forma, porque senão demora muito tempo, tá? Vamos agora para a matriz inversa. Eu não vou fazer o cálculo da matriz inversa, porque vocês viram aqui, ó, que ela é muito demorada, né, a multiplicação. E a inversa também depende de multiplicação de matrizes. Depois, quem sabe até pega um vídeo do professor Sandro Viegas aí, que está aqui com a gente, que de repente tem sobre matriz inversa. Tá? Ela, na verdade, se transforma num sisteminha, tá? Então, e também a gente vai utilizar a identidade. Então, a matriz inversa é assim, ó. Eu tenho que multiplicar uma matriz por outra. Vou usar de uma matriz A e uma matriz B. E o resultado vai ser sempre, tá, pessoal? Matriz identidade, tá? Representado pela letra I. 1 e 0. E essa aqui seria a matriz, ó, que eu quero saber, no caso a matriz inversa, né? E aqui eu vou botar outros elementos aqui, E, F, G e H. Então o que a gente vai fazer? Quer dizer, o que vocês fariam, né, para resolver uma matriz inversa? Vamos fazer o produto dessa, multiplicar a linha pela coluna, né? Nesse caso aqui, ó, vai ser incógnitas, né? Porque tu quer saber quais são esses valores aqui e sempre vão igualar no caso aqui, a identidade, a matriz identidade. Vai dar um sisteminha, tá? E nesse sisteminha vocês vão achar, né? Vão ser 2 sisteminhas. E aí vocês vão achar o valor de A, né? E vão achar o valor de B, depois vão achar o valor de C, através do sistema de equação, e o valor de D, tá? É complicado, teria que ter uma aula só sobre matriz inversa, para a gente poder resolver, através do sistema, esses valores, né,
da matriz inversa, tá? Só estou mostrando para vocês aqui. Vou enviar um vídeo para vocês entenderem bem o que é matriz inversa, para vocês fazerem depois. É que hoje eu disse que eu ia mostrar para vocês todo o conteúdo de matrizes, por isso que eu falei na inversa, mas eu teria que ter uma aula só para trabalhar com a inversa. Então é uma matriz que multiplicado pela sua inversa dá a identidade, tá? Então monta o sistema e acha os valores de A, B, C e D, tá bom? Muito bem, vamos agora para o último conteúdo. O último conteúdo não, o último item, né? Que nesse caso são o determinante de uma matriz, tá? Também vou fazer os dois tipos, né? Matriz quadrada de segunda ordem e uma matriz quadrada de terceira ordem. Vou botar uma matriz qualquer aqui, tá? Uma matriz qualquer aqui. Matriz A. Vamos usar 2 por 2, que a gente vai trabalhar primeiro com uma de segunda ordem e depois a gente faz uma de terceira ordem. Então, olha lá, ó, tem os elementos aqui, 3, 5, menos 2 e, sei lá, 8. Tá? Eu quero saber quem é. O determinante é um número só, tá? Eu quero saber quem é o determinante daquela matriz ali. Quero saber quem é o det de A. Determinante de A. Como é que eu acho o determinante A? Eu vou falar para vocês e depois vou fazer. Simplesmente multipliquem, né, os elementos da diagonal principal e depois diminuam da diagonal secundária. Tá, vocês não sabem o que é diagonal principal. Essa aqui, pessoal, vou até pegar uma caneta vermelha aqui. Ó. Essa aqui, pessoal, é a diagonal principal. E essa aqui, pessoal, é a diagonal secundária. Como é que eu faço para achar o determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem? Eu simplesmente faço o produto, né, multiplico os elementos da diagonal principal, ela, ó, 8 vezes 3, e diminuo, desculpem, da diagonal secundária. Nesse caso, 5 vezes 2, né? 5 vezes menos 2. Só isso. Agora vamos achar esse valor. É sempre um valor, né? O determinante é sempre um valor. Então, é lá, 8 vezes 3, 24. Menos 5 vezes 2, menos 10. Então, o determinante da minha matriz A vai ser 24, menos com menos, né? Sinais iguais, vai ficar positivo. 10. Então, o determinante da minha matriz A vai ser 24 mais 10, 34. Simples assim. Claro que vocês não precisam fazer tudo isso, né? Se vocês já fazem cálculos com facilidade, vamos fazer 8 vezes 3, 24, e 5 vezes 2, 10, né? E diminui. Como os dois são negativos, né? Então, como é o produto, né? Então, sinais iguais positivo, 24 mais 10, 34. Simples assim. É uma barbada, né? Fazer a matriz quadrada de segunda ordem. E por último, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês a matriz quadrada de terceira ordem, tá? Deixa eu fazer uma aqui para vocês.
Só que depois eu vou gravar, então vou mostrar para vocês exatamente. Vai ficar bem legalzinho depois, mostrando todos os detalhes. E vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Então vamos lá para o determinante de uma matriz de terceira ordem, tá? A gente vai usar uma lei chamada lei de Sapos, tá? Então aqui está a matriz A, os elementos 3, 2, 1, 5, 4, menos 1, 2, menos 2 e vamos botar aqui, eu ia botar 0 para ficar fácil, mas eu vou dificultar para mim agora um pouco, porque dificultando para mim é porque a gente está aprendendo, né? Então tá. Olha só, pessoal, eu quero saber quem é o determinante da minha matriz A. Como é que eu acho o determinante da minha matriz A? Prestem bem atenção. Eu, através da lei de Sapos, tem outras maneiras de calcular. Cada um escolhe a sua. Eu prefiro fazer por Sapos, né? Tem por Gauss, tem outras maneiras de fazer. Mas olha só, eu acho que essa é a maneira mais fácil de fazer. Eu copio, pessoal, ó. Eu copio a matriz. Ó, copio a matriz. 5, 4, menos 1, 2, menos 2, menos 3. E depois, do lado da matriz, eu copio na mesma sequência. Eu coloco mais duas colunas, as duas primeiras colunas. Então vai ficar 3, 2, 5 e 4, 2 e menos 2. Tá? Olha o que eu fiz ali, eu aumentei, né, a matriz, né, mas só para efeito de cálculo. A matriz mesmo é aquela ali. Quero achar o determinante A, é um valor só, é um número, né? Então, olha só como é que fica. Essa aqui são as diagonais chamadas principais, né? Diagonais principais. E vou colocar com vermelho aqui, ó, as diagonais secundárias. Essa aqui é a diagonal secundária. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer que nem a gente fez lá na segunda ordem, vai multiplicar, né, a diagonal principal e depois vai diminuir da diagonal secundária. Só que a gente está trabalhando com várias diagonais principais e várias diagonais secundárias, no caso 3, né? 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Então a gente vai fazer o produto aqui, ó. Então vai ficar 3 que multiplica. Eu vou fazer devagarinho, claro que vocês podem fazer em casa, né, com mais pressa, né? Ó, eu estou multiplicando aqui, ó, a primeira diagonal principal e vou somar com o produto da segunda diagonal secundária, ali, ó, menos 1 e 2. Tá? Podem fazer em casa sem precisar fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá? Mas a outra diagonal, 1 vezes 5 vezes menos 2. Tá? Depois, pessoal, eu diminuo, até vou fazer com outra cor aqui, ó, menos, eu diminuo, né, da soma dessas diagonais ali, tá? Então, diagonal secundária. Olha como é que vai ficar. 2 vezes 4 vezes 1. Ó, 2 vezes 4 vezes 1. Né? Mas, eu vou abrir aqui, porque, na verdade, aqui eu vou diminuir da soma das outras. Na verdade, eu teria que diminuir cada uma das diagonais secundárias. Mas aí eu só diminuo da soma
das outras que dá no mesmo, né? Então, 2 vezes 4 vezes 1, depois menos 2 vezes menos 1 vezes menos 2 vezes 1 vezes 3 positivo, e somo com menos 3 vezes 5 vezes 2. Aí fecha parênteses, né? Tá bom? Menos 3 vezes 5 vezes 2. Tudo bem. Tá? A gente não pode errar, estamos ao vivo, né? Então vamos lá. 3 vezes 4 vai dar 12, né? 12 vezes 3 dá menos 36. Certo? Se tiver erro, vocês falem aí, né? Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 1 dá menos 2, né? Menos 2. Opa. Menos 4. Depois, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 2, 10. Vai dar menos 10. Depois, menos, abro parênteses, né? Aí vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Mais, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 3, 6. E depois, por último, lá, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Ou 3 vezes 15. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Só que o sinal vai ser negativo. Menos 30. Tá? Então, só recapitulando. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, 36. Negativo. 2 vezes 2, 4. Vai dar menos 4. 1 vezes 5, 5 vezes 2, 10. Outro lado, 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6, só que positivo, né? E 3 vezes 5, 15, dá menos 30. Aqui, pessoal, ficaria, ó, menos 36 com menos 10, fica menos 46. Com 4, dá menos 50. Não é isso? E aqui, menos, abro parênteses, menos 30. 8 e 6, 14, 24. Então fica menos 30 com mais 6, dá menos 24. Né? 8, 14. Dá 8, 6, 14. 16, né? Menos 16. É isso? Certo? Tá certo. Só que esse menos com menos aqui, pessoal, vai ficar mais, né? Então vai ficar 50 menos com menos mais 16. É isso. Viu que ao vivo é complicado, né? E aqui vai dar 30 e menos 34. Aqui deu menos com menos mais. Menos dá 50. Então a resposta, né, do determinante de uma matriz quadrada de terceira ordem com esses elementos aí, tu viu que dá um trabalhão para fazer, né? Então na hora da prova, normalmente eles colocam aqui, ó, elementos nulos, né, para que a equação vá mais rápido. Eles não querem verificar se vocês sabem calcular muito bem, né? Claro. Eles vão querer verificar se vocês têm o conhecimento de determinantes, né? Mas se vocês demorarem muito tempo, vão perder aquela questão, né? Então eles tentam fazer de uma maneira que tu mostre que sabe, né? Utilizando as ferramentas aí, ou por Gauss, ou por Sarros, para resolver esse determinante aqui. E também também vão verificar se vocês também sabem calcular, né?
E se for uma matriz quadrada de terceira ordem, como acho determinante? É esse aqui, né? Viu que deu um trabalhão, né, Lauren? Deu um trabalhão para fazer. Acabei de terminar aqui, ó. A gente viu a estrutura das matrizes, como é que funciona a matriz. Primeiro tem uma letra A, letra do alfabeto, e depois tem os colchetes. Aí depois os tipos de matriz, linha, coluna, eu não esqueci de falar da nula, porque é o zero, né? E a unidade, que seria só um elemento dentro da matriz, então é isso aí. E depois as posições dentro de uma matriz. O primeiro elemento é IJ, né? O primeiro elemento é sempre a linha e o J sempre a coluna. Lei de formação de matrizes, né? Então tu faz ali uma equaçãozinha utilizando o IJ e aí tu vai ter uma matriz. Soma de matrizes, facílimo, tem que ser sempre os mesmos elementos, tanto da matriz A quanto da matriz B. Isso soma de matrizes. Um número por uma matriz, só multiplicar o número por cada elemento da matriz. Matriz de identidade, todos os elementos são zero, menos a diagonal principal, que é a unidade, tá? Todos os elementos são 1. Matriz de identidade, tá? Condição de produto. Nunca esqueçam, né? A primeira matriz tem que ter o elemento, a quantidade de elementos da primeira matriz da coluna tem que ser mesmo, né, com a linha da segunda matriz. Então, a coluna da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E o resultado vai ser o número de linhas pelo número de colunas da segunda matriz. Tá? Multiplicação de matriz, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Entendeu? Não, mas vai fazer exercício. Inversa é também multiplicação de matriz. Eu multiplico por uma matriz que eu não sei quais são os valores, que eu quero descobrir quem é essa inversa, dou valores incógnitas para ele, A, B, C, D, E, F, se for uma matriz de terceira ordem ou maior, né? E o resultado tem que ser a identidade, tá? Por isso que eu coloquei ali identidade como um dos itens, né? Determinante, matriz quadrada de segunda ordem, multiplica a diagonal principal e diminui da diagonal secundária, tá? Então, e é sempre um valor. Então, eu multiplico a diagonal principal, somo e diminuo do produto da diagonal secundária, né? E somo também, né? Determinante de uma matriz quadrada de terceira ordem. Pode-se usar várias formas. Eu utilizo sarros, né? Porque eu acho mais fácil. Pego a matriz quadrada de terceira ordem, copio as duas primeiras colunas e multiplico as diagonais principais, somo, e diminuo também da mesma forma as diagonais secundárias, né? Somo tudo, o produto de todas, e diminuo. Vai dar um valor sempre. Pessoal, a gente erra nesses cálculos aqui, né? E eu estou fazendo ao vivo, né? Pode até, eu acho que não errei, mas vocês entenderam o processo, né? De como funciona, né? Para se achar as diagonais, o determinante de matrizes. É isso aí, esse é o conteúdo. Fechou? Alguma pergunta? Regra de sarros. Perfeito. Obrigado, Lauren. Muito obrigado. E pelo professor Sandro também está aí prestigiando a primeira aula ao vivo aqui pela página do Mestre dos Magos. Então, um beijão para vocês. Alguma dúvida aí? Não? Depois eu vou editar essa aula e vou colocar aí para vocês assistirem. E claro, eu vou ver os erros. De repente aqui, ó, tem uma luz aqui que não estou gostando dela. Vou ter que resolver esse problema aí. Tchau! Tchau, pessoal!